Vamos nos aquietar um pouquinho, fechar os nossos olhos para facilitar a nossa concentração e vamos elevar o pensamento ao alto, mentalizando Jesus, nosso mestre, amigo, nosso companheiro, e façamos uma pequena oração. E agora nós vamos pedir a Jesus que abençoe a todas as pessoas que estão doentes, que estão acamados, que estão nos leitos de hospitais, portadoras de Covid ou não, que estão nas clínicas ou que estão em suas casas. Peçamos a Jesus para abençoar, inclusive o nosso irmão João da Silva Oliveira, no Hospital Regional de Alagoinhas, nosso irmão Marcos Marabai, na cidade de Petrolina, nosso irmão João Natal, na cidade de Osasco, São Paulo, e todas as pessoas que estão doentes. Façamos uma oração. Continuemos em prece e agora pediremos em benefício de todos os profissionais da área da saúde, os médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todas as pessoas que estão ouvindo no acolhimento e no combate, no acolhimento aos pacientes, às pessoas e no combate ao Covid. Aqueles também que estão na área da cozinha, na área da segurança, na área da limpeza. Peçamos a Jesus para abençoá-los, para fortalecê-los, para envolvê-lo com as suas energias de paz, de paciência, de quietude, de tolerância. Oremos. Enfim, Senhor, nós queremos nesses instantes te pedir, envolve o nosso querido planeta Terra, envolve o nosso querido Brasil, com as tuas energias de paz, de quietude, de tolerância, de paciência, de resignação, de esperança. Para que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de provas e expiações possam recebê-las com paciência, com tolerância, com resignação, mas acima de tudo com esperança em dias melhores. Se não aqui no plano físico, mas e principalmente no plano espiritual. Permite que os espíritos bons possam estar sempre na dianteira de todas essas ações, interferindo de uma forma positiva, diretamente com os dirigentes do nosso querido Brasil, dos estados, dos municípios, para que eles assumam suas responsabilidades. E, por fim, possam cumprir o papel os quais se comprometeram. E quanto a nós, Senhor, envolve-nos com as energias revigorantes e fortalecedoras, para que possamos nos sentir cada vez motivados a espalharmos as tuas lições hoje e sempre.
Muito bem. Aí devolvemos a palavra a Rian. Vamos lá, né? A gente está em fevereiro de 1861, né? E Eleni, então, Matheus Porto aqui vai nos falar sobre a escassez dos médiuns. O primeiro, na ordem aqui, né? O primeiro assunto. Bora, Eleni. Vamos lá. Então, a gente viu que a escassez de médicos... O que é que tu tá rindo de minha cara já? A palhaça, tá vendo, Tamar? Não me respeita, não. É porque ela pegou logo, passou a semana toda estudando mediunidade, eu queria esse. Não foi isso, não, ô fofoca. Foi não, eu quis um pequeno, porque eu sabia que eu não ia ter tempo, ontem eu tive compromisso o dia todo. Mas eu vi que nenhum deles era grande. Dessa vez a gente pegou, né, os artigos menores, não são aqueles extensos demais. Então, eu achei interessante. O título é bem peculiar, bem instigante, né? Escassez de médios. E eu acho que é bem apropriado para o nosso momento e a gente pode aplicar. Então, realmente, esse espírito vem nos falar que ante a escassez de médiuns, não se justifica, digamos assim, não é necessário que se deixe de ter as reuniões sérias de estudos espíritas, porque essa é a prioridade, de estudos espíritas, que era o que se fazia, o intuito das reuniões mediúnicas, né? E ele diz que, porque, acima de tudo, o objetivo de uma reunião mediúnica é a aprendizagem dos que participam, dos encarnados que estão participando. Aí ele diz que pode acontecer de o grupo ter um médium que temporariamente a mediunidade seja suspensa, que tenha outras dificuldades e que aí você não vai ter realmente a comunicação, não vai ter a manifestação mediúnica, mas que a gente pode, já que o objetivo é o aprendizado, é o estudo da doutrina, pode-se utilizar de alguns artifícios para dar andamento a esse aprendizado, a essa educação das pessoas que participam da reunião mediúnica. E aí sugere que eu vou fazer um breve resumo, porque eu acho que o que importa realmente é a mensagem dele. Eu cheguei a escrever algumas coisas, mas eu não vou ler, não. Vou dizer o que foi que para mim foi importante, porque aí a gente pode discutir melhor. Então, assim, o que é que se pode fazer na ausência do médium? Pegar algo que já foi escrito, os ditados, algo que foi colocado previamente e se debruçar, tá ruim hoje aqui, se debruçar em cima daquele estudo, aprofundar o estudo, pegando as obras de Kardec, pegando obras que complementem esse ensinamento. Então, ele diz, você pega e vai aprofundar, porque se a gente realmente fizer isso, e aí eu fiquei analisando, eu trouxe para a contemporaneidade, se a gente realmente pegar algumas mensagens, alguns depoimentos, algumas mediúnicas nossas, a gente não escreve, mas tem depoimentos, coisas que se fala das dificuldades dos espíritos, se a gente pegar isso e detalhar, e esmiuçar, não no sentido de curiosidade, mas o que é que por trás disso aqui existe de aprendizado? Então, realmente, a gente pode passar 90 minutos estudando aquilo, que é mais ou menos o que dura a mediúnica. Essa é uma das sugestões, só para eu seguir aqui, só para não me perder. Aí, antes ele fala dos momédios, eu vou pegar essa parte dos momédios, vocês vão dizer que eu fiz a coisa enrolada, né? Eu estudei uma semana antes. Então, não deixar de haver o que ele fala. Aí ele vai esclarecer que o bom médium, na realidade, vou voltar um pouquinho, então, para falar desse bom médium. O bom médium é raro, lembrar que a mediunidade pode ser suspensa, se eu falei, que nem todos vão ter as aptidões de acordo com aquela manifestação, então, também, por conta disso, pode não haver manifestação, e a gente sabe disso, nem todos os médiuns estão preparados para aquele tipo de manifestação que o espírito necessita. Outra coisa que ele fala é que ele compara com um aluno que tem um hábil professor. Quando a gente vai para a mediúnica e não aproveita para esse autoaperfeiçoamento, esse autodescobrimento, é como se a gente estivesse só indo para a escola e querendo que o professor desse tudo mastigadinho para nós. Então, realmente, que a reunião seja
o prepulsor, o impulsionador para que a gente aprenda, que a gente reflita, que a gente se melhore como gente, não só o médium, mas todos que participam. A gente sabe quantos participam da reunião, né? Dos que dão assistência ao dialogador, não importa. Outra coisa que ele fala, que, deixa eu ver aqui, só para me... Fornece material de estudo. Essa questão de fornecer o material de estudo e de observação já falamos. Ele fala uma coisa interessante que ele chama a atenção. Quando a gente vai para as reuniões e a gente não se atém, quando é que também que deixa de ter as manifestações? Não só por falta do médium, mas a gente está indo direto para as reuniões e a gente não faz um apanhado, não faz essa autoanálise, não é aquela avaliação superficial que a gente acha que é avaliação, não. É cada um trazer para dentro de si o que é que pode tirar de aprendizado para se tornar uma pessoa melhor, porque eu acho que a avaliação, para mim, é isso, no meu ponto de vista particular. Aí ele diz o seguinte, quando a equipe espiritual não percebe isso, inclusive, eles se afastam, pode haver o afastamento dos espíritos, para que não haja, para chamar nossa atenção de que a gente está distorcendo o objetivo da reunião mediúnica. Então, assim, não fiquem, resumindo, não fiquem achando que sempre vai ter espírito à disposição de vocês, não. Aproveitem o que está sendo ensinado, aproveitem as lições, se debrucem em cima desses ensinamentos, porque o que mais importa realmente é o apanhado moral, é o aprendizado moral. E aí ele fala essa questão, voltando lá, para a gente reler o que já foi escrito, analisar fatos e com avaliação crítica, pegar, comentar, discutir, ver o que é provável exagero, isso aqui é importante, porque realmente, até que todo mundo já citou, às vezes acha que é o mentor, que é de um espírito superior, e aí toma aquilo ali como uma coisa verdadeira, e não vai fazer avaliação realmente do conteúdo da mensagem que foi colocada. Pode ser questão de imaginação, de superstição, e aqui eu acho que não nos cabe, eu vou falar de mim, não me veio aqui a ideia de que é a crítica ao médium, não me veio que é para isso aqui que foi citado, não. É para ver realmente a mensagem do espírito, fazer uma análise crítica da mensagem do espírito, não se está tendo animismo ou não, eu não entendi dessa forma, e vocês podem complementar. Com relação ele fala aqui que devemos também ler, comentar, desenvolver os artigos do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e as outras bases e as outras obras do Espiritismo que ele fala, e faz uma grande sugestão, que era isso, por isso que eu gosto de fazer meu resumo de acordo com o meu entendimento, porque ele fala uma coisa interessante. Esses críticos que tem aí, a gente já viu dois, né? Já estudamos dois e tem tantos outros. Ele, como se dissesse assim, não pensem que é ruim, não, você aprofundar o entendimento do que eles falam. Não perca tempo com o que é provocação, mas o que tiver algum embasamento no entendimento deles, o que fizer com que você estude, se debruce, com que você aprofunde seu conhecimento científico, façam isso também nas reuniões de vocês. Então, assim, mais uma vez, vem chamar a atenção de que a gente deve, sim, ampliar nossa cultura, não se restringir, não criar preconceitos em relação às pessoas que criticam a doutrina espírita. Porque, às vezes, foi Clécio que falou hoje, ou foi ontem, né? Às vezes nós fazemos o mesmo papel dos outros que criticam tanta doutrina, criticando outras pessoas que não aceitam a doutrina. E a gente julga-as e as condena, como se fossem sempre ignorantes. E aí eu acho que essa observação é bastante pertinente para nós. Que são essas interpretações, outra coisa que ele fala, para a gente ver todos os que interpretam os fenômenos espíritas buscando os sistemas de interpretação. E aí que ele cita o senhor Mirvaio, eu acredito que seja Mirvaio, e o senhor Figuier, que a gente não vai falar do senhor Figuier, que a gente já estudou muito ele. Que mais que ele fala aqui? Jamais temer essas ideias, porque eles próprios fazem o homem ter a repulsa pelo nada. Então, assim, não, mais uma vez, não temamos as críticas, as pessoas que acham que a doutrina não é algo sério, porque quando eles colocam, a gente viu muito bem naquele artigo dos 4 volumes, né? Quando eles colocam, quando as pessoas vão peneirar, vão ver que a coisa está tão
no maravilhoso, no mágico, que cai por si só. Então, não tem porquê. Pelo contrário, devemos estudar para saber o que está sendo dito. E aí, no final, ele fala da questão das evocações. E aí a gente pode ir lá no livro dos médiuns, eu li, mas eu acho que não nos importa, que a gente pode ler depois, cada um de nós, a página 306 e 307, falando exatamente que eles podem sim ser evocados, mas não vão estar à nossa disposição. Outra coisa, uma coisa muito interessante, gente, eu vejo isso até na nossa doutrina mesmo, gente que quer que os espíritos sinalizem para a gente o que fazer, o que não fazer nas questões materiais. Então, assim, já saímos dessa era. Ele está dizendo, espírito superior não vai ficar preocupado com isso. O familiar que fica, que é mais superior que nós, que às vezes se preocupa, não está à nossa disposição, nem está para nos orientar nas questões materiais. Resumindo, preocupem-se com o ensinamento moral, aprendam o que vocês precisam aprender para se tornarem pessoas de bem, melhores. Então, assim, fala o tempo todo, porque essa pessoa lá, né, foi nessa ou no outro, eu estou atrapalhando os artigos, gente, que queria que evocasse foi de vocês, que eu estou atrapalhando mesmo, que ainda vai ser dito, né? Que queria que evocasse o cara e disse, não é assim não, que não evoca assim, não sei o que, não sei o que, é alguém que vai apresentar. Eu estou fazendo confusão, estou dizendo a vocês. Mas assim, resumindo, procurem a questão moral, estudem sim, sempre é tempo de estudar, não se perde tempo, porque não tem médio, porque a gente não está aqui apenas para ver os fenômenos, que ele começa falando isso, né? O foco não é o fenômeno. Fiz uma enrolação danada, mas acho que vocês pegaram alguma coisa, não foi? Espero eu. Você apressou-se, falou somente 10 minutos. Mas então deixa eu continuar. Bom, eu vou falar aqui sobre a carta sobre a incredulidade, né? A segunda parte da carta sobre a incredulidade. Como Alex falou semana passada, né? Que o senhor Canu, ele escrevendo uma carta para um colega dele, ele ali naquela primeira carta, ele dá todas, ou tenta mostrar para aquele colega, alguns componentes da doutrina dos espíritos, as bases fundamentais da doutrina dos espíritos, porque ele acredita que, e ele dizia que primeiro ia trazer o cara para o espiritualismo, depois que trouxesse para o espiritualismo, ele então poderia adentrar com a doutrina dos espíritos. Então ele faz toda essa primeira parte apresentando os preceitos da doutrina dos espíritos lá, e depois ele diz assim, olha, vamos para a parte prática, ou como eu entendo o que será essa parte prática. Então, ele começa dizendo, na continuação de sua carta, que desde que o homem existe na Terra, existem espíritos. E desde então, esses espíritos se manifestam para os homens. E desde há muito tempo, na nossa história, na história do homem, se apresentam provas, né? Na tradição formigam de provas a esse respeito. Só que as pessoas não se importavam, porque não compreendiam os fenômenos. Alguns não tinham coragem de divulgar esses fenômenos por medo da cadeia ou da fogueira, seja porque esses fatos eram considerados como superstição ou charlatanismo por algumas pessoas, ou outras, então, que queriam até que a luz não se fizesse, né? E alguns que levavam todos esses acontecimentos à conta dos demônios, por outra classe de interessados. Então, ele vai dizer que o processo mediúnico sempre existiu. E esse fenômeno, embora não tenha sido explicado satisfatoriamente, né, durante todo esse tempo, as pessoas sabiam o que acontecia, ele ainda não tinha caído no domínio público, né? Não eram todas as pessoas que tenham conhecimento desses fatos. Então, ele vai dizer que eles estavam vivendo num século muito interessante, né? Que nessa metade do século, né, na segunda metade do século XIX, eles já tinham descoberto, né, o vapor, a eletricidade, o magnetismo animal, todos como ciências aplicadas, né? E, enfim, nós descobrimos também o espiritismo, que ela, dentro dessas todas essas outras, era a mais maravilhosa. Não só pela contestação material da existência imaterial de cada um de nós e da imortalidade, mas ainda porque ela permitiu estabelecer relações materiais e um mundo invisível.
Então, ele vai dizer que a primeira coisa que o Espiritismo fez para todo mundo foi trazer a morte e dar a ela o seu verdadeiro papel, né? Que era aquele acidente para todos nós, que não, o Espiritismo vem trazer que a morte para todos nós não deve ser encarada como como é que se diz, um acontecimento doloroso e terrível. Porque depois que nós desencarnarmos, ou que os nossos entes queridos desencarnem, nós poderemos continuar as nossas relações. Então, ele vai dizer, nós não vemos, nada mudou, nós não vemos mais, não tocamos mais, não ouvimos mais a sua voz, mas continuamos a trocar com ele os nossos pensamentos, como muitas vezes nós fizemos em vida, e agora com muito mais vantagem para cada um de nós. Então, ele vai dizer, né, aqui é a parte que eu mais gosto, que ele vai dizer que a prática das comunicações é muito simples, né? E ele pode dar até uma teoria fisiológica de como ela acontece. Veja bem, ele tem uma teoria e está tentando provar para o amigo. E ele ainda diz assim, olha, não a dou como certa, pois ainda não havia explicada pela ciência, mas é a minha. Mas, pelo menos, me parece, ele coloca, que deve ser alguma coisa parecida com isso. Então, ele estava desenvolvendo um sistema para explicar como as coisas funcionavam. Então, ele vai dizer que o espírito age sobre a matéria mais facilmente quanto mais essa matéria está disposta a receber a ação do espírito. Então, ele vai dizer que dentro do corpo material de cada um de nós, né, tem que ter uma existência, uma organização graduada que coloque esses dois extremos em sintonia, né? Que seria a matéria mais bruta, um dos extremos, e o espírito, outro dos extremos. E alguma coisa, certas substâncias ali no meio que coloca ele em contato. Então, ele vai dizer assim, se o cara quer levantar um bloco, o que é que acontece? Né? Ele não tem força para levantar aquele bloco. Então, ele usa de uma alavanca. A alavanca, quem impulsiona a alavanca é a mão, né? E ele vai levando, né? Os músculos põem a mão em relação com os nervos. Os nervos põem os músculos em relação com o cérebro. E o cérebro põe os músculos com os nervos em relação com o espírito. Aí ele vai dizer, e se tiver alguma coisa a mais e uma coisa a menos, né? Não infirma a minha teoria, né? Mais ou a menos, não diz que ela não é assim. Mas ele diz de novo que é a teoria dele, né? Então, o espírito age sobre a matéria extremamente delicada, organizada pela sabedoria do Criador de maneira adequada a receber diretamente ou quase diretamente a ação de sua vontade. Então, o que acontece? Se eu quero escrever uma carta, ele vai dizer, eu pego minha pena, coloco o papel aqui e começo a escrever. É a pena que está escrevendo? É o meu corpo físico que está escrevendo? Ele diz, pode ser, mas o espírito teve a vontade e usou da matéria para que se manifestasse. Então, ele vai dizer que o espírito transmite os seus pensamentos, né? Transmite o pensamento do nervo, através dos nervos e do cérebro. E esse pensamento, transmitido por uma série de agentes postos entre o princípio, aquele que quer, e o objeto que ele vai mover ou que ele vai movimentar, ou o ato da ação que ele vai fazer. Então, ele vai dizer que existem todos os espíritos. E seu modo de ação deve ser o mesmo para todos. Ora, qual é essa substância psíquica? Né? O que é essa substância psíquica? É o perispírito. E que é igual a todos, né? Aí é que a gente vai entender que eu estudando essa semana passada, foi que eu vim ver por que Kardec diz que tem uma predisposição física. Porque seu perispírito é igual a todo mundo, então todo mundo deveria se manifestar da mesma forma, claro. Que o perispírito de cada um de nós aqui na Terra é feito da mesma matéria. E se alguns conseguem melhor essa relação, que lá no outro texto ele vai falar da refratariedade,
agora eu acertei, que ele não vai ser tão refratário. Quem é que cria essa refração? Porque o perispírito está feito do mesmo material do outro, do mesmo material do orbe planetário em que nós estamos encarnados. Então, ele diz que é simples, é passível, que é idêntico em todos os espíritos. Aí ele faz uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, o que é evocação? Ele faz uma pergunta. Olha, a evocação é um ato pelo qual um espírito, eu, dono de um corpo, né? Eu sou dono desse corpo, e permito ou chamo um outro espírito para que venha fazer uso desse meu corpo. Então, eu faço essa evocação. Eu ajo dessa maneira. E depois ele vai dizer interessante, ele vai continuar falando aqui, e nem por isso, né, o dono abandona o seu corpo. Embora eu chame o espírito e permita que ele use o meu corpo, isso ele dizendo da invocação, nem por isso eu abandono meu corpo, posto que fica aqui do lado. E ele vai dizer uma coisa interessante mas como acontece nas relações humanas, né, que ele vai dizer assim, o Senhor é dono da sua própria casa, ele usa uma palavra, uma coisa desse jeito, né? Ele é dono da sua própria casa e ninguém pode tomar a casa daquela pessoa. Mas ele diz que, como nas relações humanas, nas relações sociais, existem alguns espíritos, sim, que querem tomar conta do corpo da pessoa e que causam algum desconforto para esses médios incipientes, esses médios que estão aprendendo, mas quando depois um médico consegue ter um controle sobre essa coisa todinha, essas coisas não acontecem mais. Isso também ele vai usar lá quando ele vai falar da comunicação, né? Da psicografia, quando ele vai dar os passos da psicografia, ele vai dizer que não tenha pressa, né? Tenha paciência, seja perseverante, essa coisa todinha. E ele vai dizer que esses passos, quando a gente começa a aprender a psicografar, quando a gente tem um controle disso tudo, a gente não precisa mais tomar cuidado com todos esses passos, que é o de ter pressa, né? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, vocês ouviram falar das mesas girantes, né? Todo mundo riu, eu também ri. E quem não ri? Mas isso aconteceu para que nós pudéssemos reconhecer a presença dos espíritos. Aí ele faz a seguinte pergunta, veja como ele diz aqui. Todos são aptos a ser médiuns, né? Kardec diz que nós todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Não é assim? Aí ele vai dizer assim, todos são aptos a ser médiuns? O que eu acredito, o que ele está perguntando é o seguinte, todos podem se tornar médiuns como se a mediunidade fosse um exercício. E a mediunidade pode ser adquirida através do exercício constante, como ele vai mostrar lá na frente, os passos que ele vai fazer para treinar a questão da psicografia. Mas ele fala assim, todos estão aptos a ser médiuns? Naturalmente, assim deveria ser, ele diz, embora em graus diversos, como nas diversas aptidões. Essa é a opinião do senhor Kardec. Antes da gente entrar aqui na aula, eu estava conversando com o Val, e vejam, esse cara deve ser assinante da Revista Espírita. Porque ele leu tudo. Ele conhece tudo. Aí ele vai falar das categorias dos médios, como Kardec define, das aptidões, muito parecido como Kardec define também, né? Os médios audientes, os médios escreventes, os médios não sei o quê. Então, ele vai falando muito pontos igualzinho ao que Kardec fala, né? E ele vai dizer, olha, isso tudo não é maravilhoso, né? Essa comunicação que a gente pode ter direta com os espíritos não é maravilhoso? É. Ele diz, mas é apenas natural. Eu te repito. E coube a nossa era fazer a descoberta e a aplicação dessa ciência, como de muitos outros maravilhosos segredos da natureza. Então, ele vai lá na frente, vai dizer que todo mundo como é que a gente pode treinar ou tornar-se apto a receber essas comunicações, que ele vai dizer o seguinte, olha, fica no teu quarto,
se isole lá, onde tu quiser. Repita todos os dias, faça uma sessão de no mínimo 15 minutos, um quarto de hora, né? Repetir todos os dias, ter perseverança, fazer uma prece, evocar com fervor e repetir essa oração durante todo o exercício. Todo o exercício. E com o tempo, né? E não se distrair. Vontade firme, um grande desejo de êxito e não se distrair. Então, ele vai dizer, uma vez obtida a escrita, as últimas precauções tornam-se desnecessárias, né? Porque você vai aprender a desenvolver todo o processo e vai conseguir, da melhor maneira, eu receber essas comunicações. Aí ele diz que interessante, muitas vezes ele riscava num papel e riscava num ponto-sol, o papel ficava todo enegrecido, e ele pediu ao mentor dele, olha, me ajuda pelo menos a escrever pelo menos umas letras. Aí disse que o mentor, então, alguém ajudou ele, escreveu todas as letras do alfabeto, mas também foi só isso. E ele não conseguiu mais nada. Quer dizer, você quer as letras? Eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar as letras. Eu lembrei de um professor meu de matemática, fofão, grandão, que ele estava a equação de segundo grau e fazia aquele quadro todinho, e às vezes alguém falava assim, professor, e aquele X ali, o senhor conseguiu aonde? Ele nem saía do quadro, na sacola do alfabeto. Aí continuava na aula todinho. Né? Então, ele vai dizer que treinou, não conseguia essas coisas todinho, mas a mulher dele, em uma ou duas reuniões, já conseguia escrever algumas coisas, os garatujos, como também outros colegas dele. Ele vai mostrar alguns passos, né? E ele vai dizer que quando a gente for evocar, que a gente começa evocando o nosso mentor, aquele que está mais perto da gente, porque os outros, na maioria das vezes, talvez nem possam estar perto ou não possam nos atender da melhor maneira. Pronto, 15 minutos. Parei. Clécio. Pronto, lá vamos nós, então. Nesse artigo, na realidade, são dois textos, em que traz palestras familiares, que é trazido esse primeiro texto, que faz referência aqui ao suicídio de um ateu, em que são feitas duas evocações. Uma primeira, com esse suicida, e uma segunda com o seu irmão. Eles tinham a mesma ideia. Esse era um homem muito instruído, né, de um intelecto instruído, porém era muito materialista. Suas ideias eram totalmente materialistas. Ele não acreditava nem na alma, nem em Deus. Ele achava isso tudo vou colocar entre aspas, uma grande besteira. Então, ao fazer essa evocação, Kardec faz a pergunta, né, se essa evocação para ele seria positiva ou não. Ele diz que é muito penosa. Essa evocação é muito penosa e confessa que a sua morte foi voluntária, que ele se suicidara, aparentemente foi afogado, deve ter pulado em algum canto, não sei bem dizer ao certo, lá no final tem alguma referência mais ou menos isso, e ele, a princípio, ele começou a escrever, mas com dificuldades, ele tinha muita força nos braços, uma certa força, exercia uma certa força, que chegou a quebrar o lápis, né, demonstrando uma certa ira e uma catuja muito estranha dentro da força que ele exprimiu junto ao médium. E perguntou a ele, sim, por que você, então, se suicidou? Ele disse por tédio, né? Ou seja, a vida não tinha mais sentido nenhum para ele. Ou seja, o sentido da vida para o materialista são aquelas coisas que ele fala, que ele vê, que ele toca. Se aquilo ele definiu tudo, ele já tem, já viu, a vida se torna realmente um tédio. Kardec vem e faz uma observação acerca disso aí, né, da referência do suicídio com a questão do tédio, que para o materialismo a gente se perde justamente por essa questão de finalizar a vida dentro daquilo que se vê, que se toca, e que o espiritismo quebra justamente essas barreiras porque ela lhe dá ela transpõe as barreiras da materialidade e lhe leva para um pensamento muito maior, ou seja, há muita vida, há crescimento, e tudo que você faz leva a uma referência maior
como crescimento do indivíduo, né, como espírito. E aí uma das questões dele, que é interessante, ele esperava que realmente existiu nada, ou seja, eu morri, acabou meu tédio, existiu nada. Como se o nada, talvez o vazio, fosse algo consolador. E o grande ponto interessante desses textos de Kardec é que ele faz algumas... Em um ponto aqui, foi a questão 7, né, que faz a pergunta a ele se ele... por que ele fazia mais ele sofrer, né? Qual era a questão? Esse ponto é bastante interessante, que ele diz, eu sofro por ser obrigado a ter em tudo aquilo que negava. Ou seja, é um estado da alma, o seu inferno pessoal. Qual é o seu inferno pessoal? É justamente fazer crer nas coisas que ele negava. Cada um tem o seu inferno pessoal. Aquele rapaz lá, o espírito de um danado, que vendo a cena da faca na mão, o orgulhoso vai ver o seu orgulho, a pessoa, aquele que sofria de frio porque era avarento. Então, assim, cada um tem o seu inferno pessoal. Então, é como eu gosto sempre de dizer, não tem prisão maior que a própria consciência. É terrível, isso é horrível. Mas vamos lá. Kardec faz aí também uma observação também. E justamente... Peraí, só um minutinho. Sim, o ponto aqui, é que eu coloquei umas reticências aqui, e aí me perdi. Achei que ia lembrar e aí acaba se perdendo. Kardec faz uma questão assim, se a gente tem uma lembrança da alma, justamente por ter vivido anteriormente, saber que é espírito. Então, deveria ter uma intuição, né, que te levaria a isso. Mas aí é que é o ponto, ele toca, justamente, aí é que está o ponto. É justamente essa intuição é que negamos. O orgulho faz justamente você negar aquilo que lhe parece, que demonstra a realidade. Né? Então, ou seja, as intuições que lhe parecem se tornam coisas banais. O que é verdade se torna mentira, e o que é a mentira, que seria essa realidade banal, que seria a sombra, como diz Platão, essa realidade que vivemos aqui fora do plano das ideias, seria para ele a realidade. Então, há uma inversão aí de valores principalmente para o orgulhoso. A questão 10, aqui finalizando essa primeira evocação, eu trouxe aqui, se me fala a memória, na íntegra, ele faz a seguinte pergunta: agora estás bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Olha que ponto. Ou seja, ele passou por tudo isso, sofreu, tal, tá ali, e ele diz, sou terrivelmente atormentado por isso. Ou seja, ele não está totalmente convencido ainda. O seu orgulho ainda está pesado. Deixa transparecer isso. Porque para ele isso é penoso. Porque ele toca nesse ponto, mas o seu orgulho, ainda ferido, não lhe deixa aceitar. Porque se ele mergulhasse nos braços de Deus, ele sentiria talvez um remorso, mas não essa dor que ele está sentindo da maneira que ele está sentindo. Então, demonstra aí nesse ponto que ele ainda não tem esse arrependimento total. Então, ele faz alguns comentários ali no final acerca dos pontos em que, para a evocação, se tinha visto seu irmão, ele fala não e tal, que aparentemente ele estava correndo do seu irmão, ele não queria tocar, queria ver apenas nas alegrias, nas dores, queria sim o isolamento, ele fala nesse aspecto aí. Então, Kardec resolve fazer a evocação. Isso tudo aí, se eu falei no início, eu acho que eu não falei, foi a pedido de um parente, né? Esse é o senhor JBD, né? São as iniciais. Então, ele faz também a evocação agora do irmão, que também comungava das mesmas ideias que ele, só que ele não suicidara. Aí já tem um ponto bastante interessante. Então, Kardec faz logo uma analogia entre o orgulho, né, de demonstrar o que o Espírito faz, né? Justamente uma analogia entre o orgulho, que é demonstrar à pessoa logo em vida que o orgulhoso em vida admitir uma verdade, ou seja, que ele está errado, é terrível para ele não admite. Aí ele diz, imagine você acumular isso toda uma vida e ter contato com essa realidade de uma única vez logo após a morte. Olha como o Espírito coloca isso. Ou seja, ele, quando teve contato já
sabendo da realidade de Deus, ele percebe a bondade divina. Olha que ponto já totalmente diferente do outro, né? Porque o outro, ele não só era orgulhoso, como materializou o seu orgulho através do suicídio. Então, ele fala sobre a realidade divina, né? Quando faz uma pergunta a ele, se as preces, que alguém tinha feito uma prece dirigida a esse irmão dele, seria perdido, ele... Não, nesse momento, possivelmente, ele não deve receber. Mas, quando o irmão tiver condições, os benefícios chegarão até ele. Como é que seria isso? Eu não sei, mas deve chegar a ele de alguma forma aí. Então, aí, depois de tudo isso, eles entregaram, Kardec entrega esses textos ao pessoal que fez o pedido, né, esse parente que fez o pedido aí, eles receberam de uma maneira muito feliz, porque era o sogro, né, essa pessoa que solicita, ele fala sogro, e faz a referência desse irmão, do sogro dele de tio, né, demonstrando um certo carinho. E eles afirmam ter mostrado para várias pessoas a conversação, né, faz uma observação da conversação da escrita, a forma da assinatura, que era muito igual, faz ainda os detalhes ainda das letras D, F, O, P, Q, J, e expressões do estilo, principalmente a palavra panaceia, que ele faz a panaceia de preces. Então, essa palavra panaceia era o clichê, praticamente, desse espírito aí, o último, da vocação. Aí, deixa eu ver aqui. Sim, aí Kardec, depois disso tudo, ele só pede para poder fazer uma terceira evocação, porque os amigos dele, que comungavam das mesmas ideias, não acreditam, pediram mais provas, queriam saber de onde ele tinha desencarnado, como tinha desencarnado, quanto tempo ficou debaixo d'água, onde foi encontrado o corpo, de que maneira foi encontrado o corpo, tal, 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 tal. Kardec falou que a coisa não era bem por aí, tentando resumir aqui, a coisa assim, não era dessa forma, porque como foi citado nos dois primeiros textos aí, gente, acho que vou roubar um pouquinho mais do tempo aí, peço desculpa, mas acho que vou prolongar um pouco mais. Aí é o seguinte, ele faz justamente os mesmos pontos aí, falando que a evocação mediúnica não é dessa forma, que o espírito nem sempre está à disposição para estar fazendo esses pedidos, essas evocações, e certas evocações machucam mais por ele estar no sofrimento, machucam mais do que ajuda, e que por mais que quisesse convencer essas pessoas, por mais que quisesse convencer, eles se poderia mostrar, aparecer o espírito na frente deles que eles não assim veria. E que as evocações, nesse caso aí, as comunicações que trariam uma melhor clareza e uma melhor forma de fazer essas perguntas seria espontânea, porque o espírito vem de boa vontade e você pode interrogar o tanto que quiser. Mas essas evocações provocariam mais uma negação do espírito que propriamente uma continuidade daquele desejo. E passando aqui para o segundo texto, já que são questões e problemas, que são perguntas feitas de Kardec para São Luís, e traz as seguintes respostas aqui. A respeito de Júpiter, faz uma pergunta a respeito de Júpiter, sobre se os espíritos em Júpiter, ao se encarnar, tinham consciência do seu passado. Ele diz que não, né, que não havia essa consciência de maneira nenhuma, porque eles estavam na matéria. Então, percebe-se que isso é uma questão diferente. Então, essa matéria, mesmo a matéria sutil, a matéria mais leve, ele estava na matéria, ou seja, a lei era para todos. Não há diferente na lei nesse aspecto aí, a não ser que ele esteja totalmente depurado. E que nesses mundos, a consciência, né, que esses espíritos têm uma consciência dos mundos superiores, a lembrança do passado já não existe. O espírito é mais livre, mas não ao ponto de se lembrar do passado. É o que ele diz. Os espíritos em Júpiter dialogaram na sociedade, ele faz a pergunta se estava em sono. Ele faz a referência que sim, que eles estavam dormindo, ou seja, os espíritos tinham uma consciência de como fazer isso, mas estavam dormindo e mas não tinha essa lembrança. Eu fiz a anotação aqui, deixa só um momento, não se recordando mais, é ele mesmo
o homem de Júpiter, inteligente superior, compreendendo Deus, ou seja, não se recordando do passado, e ele é o próprio homem de Júpiter, aquele sujeito encarnado com uma inteligência maior, superior, e compreendendo já Deus. Já fala aqui da compreensão de Deus. Kardec faz outra observação. Se é necessário o esquecimento em Júpiter, que dirá nos mundos mais atrasados? E dentro desse outro texto de questões de problemas, aqui já vou resumir bem rápido aqui, viu, Silvia? Estou roubando de Eleni. Médium, a senhora Eugênia, aqui é que toca principalmente nos pontos aí dos dois textos, ele faz elogio e pergunta ao mesmo tempo a São Luís sobre a médium Eugênia, senhorita Eugênia, que é uma médium excelente, uma médium que tem uma facilidade de trazer as mensagens de espírito para ela, passam por uma facilidade muito grande, e faz justamente essas perguntas, faz essa pergunta para ver por que isso ocorre. Então, deve-se antes ao médium que ao espírito. Isso é a resposta que se tem. Então, deve-se mais à comunicação ao médium, a qualidade do médium, que propriamente ao espírito comunicante. Ele afirma que é antes uma causa física que uma causa moral. Tem uma combinação mais fácil do fluido, e a escrita se torna muito mais leve e muito mais rápida através de médios dessa excelência. É tudo do físico, o espírito do médium nada participa. Isso é o que está se afirmando aqui em São Luís. Então, a questão é física, é um veículo, é uma máquina utilizada. E não haverá, já finalizando, não haverá, aqui a pergunta final que eu trouxe aqui, que ele faz, não haverá influência das qualidades morais do médium? A resposta, elas têm uma grande inteligência das simpatias dos espíritos, pois é necessário saberdes que alguns têm um tal antipatia por certos médiuns, que só vencendo grande repugnância, se comungam por intermédio deles, ou seja, vencendo essas barreiras da repugnância, de certas animosidades, é que o espírito consegue a comunicação. Então, finaliza, deixa alguma coisa mais para os comentários. Ok. 15 minutos, Clécio. Ela ali falou 10, eu falei 15 e você 15. Pois eu achei que ia ultrapassar um monte aqui, viu? Ainda bem. Você ficou nervoso. Val, por favor, Val. Boa noite, povo. De novo. Vou pegar aqui o Dani. O Dani, dos médiuns, o que eu queria só falar é essa questão aqui, que ele vai nos colocar, né, alguns pontos, a questão do que é realmente primordial para a gente ver a questão de pegar esse tema aí, escassez de médiuns, aí ele vai dizer, falando do que é realmente primordial, que é trabalhar tudo aquilo que nos foi ensinado. Então, assim, quando não tiver médium para estar numa mediúnica, isso, como já foi dito, né, pela Eleni, isso não necessariamente vai deixar de ter uma mediúnica, e pode-se fazer o estudo. Mas aqui ele coloca esse estudo, quando ele coloca assim esse estudo, ele coloca assim, ó, quando ele vai botando. Ele tem uma parte aqui que ele diz assim, cansam-se, bem que os espíritos querem nos instruir, mas com uma condição, a de lhe secundarmos os esforços. Aí depois ele bota, cansam-se, é a escrita de Kardec, cansam-se de repetir sem cessar e inutilmente a mesma coisa. Advertem, contudo, se não são ouvidos, retiram-se, a fim de que tenhamos tempo para refletir. E aqui cabe, né, uma parada para a gente ver. Os espíritos cansam
esses espíritos bons que vêm nos trazer, né, contributo para que a gente realmente melhore. Então, ele está dizendo que sim, que cansam. Ou seja, eles vão nos falando, vão nos alertando, se a gente não quiser ouvir, eles saem, né, nos deixam sozinhos, a fim da gente repensar aquilo que verdadeiramente a gente quer. Então, é sinal de que os espíritos também acima de nós, eles cansam. Então, quando ele fala aqui da questão do estudo, quando ele diz assim, vamos discutir os diferentes sistemas sobre a interpretação, aí ele bota, dos fenômenos espíritas. Aqui ele não está dizendo que a gente vai estudar qualquer coisa, né, ou ler qualquer coisa dentro daquela sala mediúnica, quando não tivermos médios. Ele é bem claro, interpretação dos fenômenos espíritas. E aí é que ele fala do Figuier e do Mirville. Então, quando ele diz assim, traz esses dois que se contrapõem aos ensinamentos dele, que ele se contrapõe, mas aí Kardec vai botar o que aqui para a gente? Só a conclusão do autor é contestável, porque em toda parte ele só vê demônios. Então, que a gente não vai discutir isso, mas que a gente vai discutir, né? Como ele diz aqui, sobre o ponto de vista, quando ele diz, é um cientista, escreve com seriedade, se apoia no testemunho de alguns sábios. Aí ele vai dizer o que é que a gente tem que ver, o que é que a gente tem que ver, aquilo que de fato vai ajudar a gente entender os fenômenos espíritas sobre outra ótica. Porque aqui eu fiquei pensando, não é levar qualquer estudo para dentro da mediúnica se a gente não tem um médium ali para trabalhar, mas é um estudo para a gente tirar aprendizado em cima de alguém que contestou, mas que tem uma coisa, como é que se diz, concisa, que verdadeiramente a gente possa se debruçar a enriquecer o estudo espírita, né? E aqui falando do estudo espírita. Porque se alguém vê isso aqui, acha que, por exemplo, tem que levar qualquer estudo para dentro da sala mediúnica para se fazer, já porque não tem médium. Então, só isso que eu queria falar. A questão da incredulidade. Lembrando que lá no livro dos médiuns, Kardec ele faz essa mesma colocação que esse rapaz aqui ele escreve, que esse senhor escreve, quando ele fala dessa questão aí que Rian trouxe para a gente, como é que se diz? Como é que a gente vai fazer para a gente treinar? Aí Kardec ainda diz assim no livro dos médiuns, a faculdade que a gente pode treinar é a faculdade da psicografia. Aí ele dá esses mesmos passos no livro do médium. Inclusive, eu falei para uma amiga minha, a gente discutiu até isso. Eu disse, vai lá no livro dos médiuns que estão os passos lá que Kardec fala da questão da psicografia. Ele diz, se concentre no horário, tudo isso que ele fala aqui, Kardec também fala isso no livro dos médiuns, que ele vai dar, né, um roteiro para você treinar. Ele dá um roteiro aqui para treino. E realmente é como se ele tivesse... Por que foi? Eu fiquei pensando, por que Kardec botou um artigo desse na revista? Por que será? Qual foi o pensamento dele? É para corroborar, eu creio, com aquilo que ele já falava também. Porque ele já nos disse isso também lá em alguns outros artigos, ele vai falando das teorias, né? Das manifestações, ele vai falando disso. É como que dissesse assim, está vendo esse cara, ele está falando a mesma coisa que eu, ele está reforçando aquilo que a gente já fala, mesmo sem dizer que ele tem o estudo da doutrina espírita e, como Rian disse, ele tem todo o estudo de todos os livros, né? Porque ele vai falar exatamente o que Kardec fala. Aqui outra coisa, aí eu só falo uma coisa, quando ele diz assim, que ele vai dando os passos, ele coloca no artigo dele, para chegar nesse ponto, aí ele diz, é preciso mais ou menos tempo, que pode variar de um instante a 6 meses. E aqui eu chamo a atenção para quê? Kardec, em momento nenhum, e os espíritos vão nos dizer lá no livro dos espíritos, que espíritos evoluídos, eles jamais dão tempo. Eles não dão datas. Eles não colocam datas nem tempo. Não dá questão, não definem prazo. Então, aqui a gente fica atento para isso, né? Também.
Então, aqui já é algo que vai de encontro aos ensinamentos de Kardec, né? Outra coisa, o de Clécio, essas conversas de além-túmulo, a questão do suicídio de um ateu. Então, a gente percebe no quarto aqui, quando ele fala, tenha calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Imagine, o cara é ateu. Aí você diz, tenha calma, que a gente vai pedir a Deus por você. O que é que ele vai dizer? Sou forçado a crer nesse Deus. Sou forçado a crer nesse Deus. Então, assim, ele não acreditava em Deus. E a gente vai dizer que vai pedir a Deus por ele, né? Então, é realmente até dar uma balançada, né? E aí ele vai falando o que a gente já sabe, que todo suicida realmente, o problema do suicídio é a desesperança, né? E isso é bom que nos chame a atenção, porque realmente quando a desesperança se instala, ela nos faz enveredar por caminhos não tão bons, né? E aqui, quando ele fala do suicídio, ele vai dizer uma coisa também interessante, quando Kardec pede a ele, me descreva o melhor modo possível, né, da vossa situação. Aí ele fala uma coisa assim que é bom a gente pensar também, muito, é bom a gente pensar muito. A gente fica... não é fácil rememorar aquilo que é ruim, aquilo que nos infelicita, não é? Porque rememorar, lembrar do que nos infelicita não é uma coisa agradável. E esse espírito aqui vai falar isso. Então, ele vai falar exatamente isso aqui. Sofro pelo constrangimento que eu estou crendo em tudo quanto negava. Então, ele rememorar de novo, falar de novo, é como se a gente estivesse botando, né, um alfinete na ferida. Ok. Itamar, por favor, Itamar. Eu queria iniciar trazendo uma fala de Gilson, de Palmas Tocantins, que está participando do 4º grupo do estudo da Revista Espírita. Quando sexta-feira ele disse uma coisa interessante. Está estudando no mês de junho. E ele disse assim, rapaz, esse estudo é realmente apaixonante. Aí eu disse a ele, imagine quando você chegar mais na frente. Aí eu percebo os comentários de cada um de vocês, a apresentação, o quanto de informações, o quanto de coisas é trazida na Revista Espírita e que agora a gente começa a compreender como realmente isso trouxe embasamento para Kardec elaborar o Pentateuco, né? Coisas realmente maravilhosas. Vamos nos lembrar, eu tô falando um pouco assim, meio sonolento, que eu estou dividindo o sono com a doutora Eleni aí. Eu não sei se quem está com mais sono, eu ou ela. Eu acordei 4 horas da manhã, estou muito cansado. Mas vamos nos lembrar da introdução da Revista Espírita, em 1858, quando Kardec disse, olha, nós vamos publicar cartas de pessoas, de assinantes, e também nós vamos levar notícias para as pessoas que estão fora de Paris. E aí, logo nesse artigo de Eleni, a gente percebe no primeiro parágrafo, quando ele diz, conquanto só recentemente publicado o Livro dos Médiuns, já provocou em várias localidades o desejo de se formar reuniões espíritas íntimas, ou seja, reuniões mediúnicas. Foi lançado o Livro dos Médiuns quando? Um mês antes, em janeiro de 1861. E aí, quando simplesmente, né, foi lançado, todo mundo queria formar reunião mediúnica, que, aliás, continua a mesma coisa, viu? Eu que ando por aí afora fundando o Centro Espírita e participando de atividades iniciais, pra vocês terem ideia, já foram 7 centros espíritas. E aí todo mundo quer logo formar reunião mediúnica. E aí, por isso, Kardec trouxe lá, ó, Livro dos Médiuns ou Guia dos Evocadores. E aí ele fala da escassez. Olha, se não tem médium, vocês podem fazer atividade. E aí ele trouxe orientações muito interessantes, né, que a Eleni apresentou bem. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção aí. Em um desses parágrafos, ele diz, nas reuniões espíritas, os espíritos desempenham 2 papéis. Um são professores que desenvolvem os princípios da ciência, elucidam os pontos duvidosos,
e, sobretudo, ensino as leis da verdadeira moral. Outros são material de observação e de estudo, que serve de aplicação. Eu acho que a gente não utiliza muito isso não, viu, gente? A gente não observa justamente esses espíritos que não nos trazem instruções diretas, a gente não observa como um instrumento de estudo, objeto de estudo, que Kardec sempre foi muito, né, perspicaz em relação a isso. Veja que o tempo todo ele diz, olha, o objetivo é o quê? É instrução. O gastrônomo que Ivone apresentou, ele disse, eu quero observar justamente, ter as informações, o caráter instrutivo, o estado do espírito. Então, isso realmente é muito interessante. E uma outra coisa também que está aí no item 3, né, quando ele diz, daremos um dia um catálogo racional das obras que, direto ou indiretamente, tratam da ciência espírita. Aí vai em cima do que a Eleni falou da análise crítica. Aí por isso que ele cita seu Figuier, que apresentou aquele artigo do maravilhoso do sobrenatural, e que Kardec diz, olha, é preciso que a gente busque os contraditórios para a gente entender. E ele lançou realmente essa obra, Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Aliás, publicaram depois que ele desencarnou. Mas veja que ele já anunciou isso em 1869. Veja que ele anunciou em 1861, 8 anos antes, ele já disse. E lá nesse catálogo tem obras fundamentais da doutrina espírita, obras diversas sobre espiritismo e obras realizadas fora do espiritismo, os contraditores, inclusive. O senhor Luiz Jordan, Luiz Figuier e outras coisas. Então, veja realmente que o Kardec, realmente fantástico. Sobre a carta da incredulidade, que Rian apresentou, tem uma coisa que me chama a atenção, justamente quando ele... Veja que coisa interessante o cara. Aí eu concordo com o que Val falou, com o que Rian falou. O cara realmente leu não só o livro dos espíritos, mas a revista espírita. Porque, com a linguagem dele, ele falou muito bem sobre o espiritismo. Até sobre essa questão do corpo, né? A analogia que ele fez com a casa, e a questão do exercício mediúnico. Eu me lembro que quando eu desenvolvi a mediunidade de psicografia, que eu tinha 17 anos, eu utilizei esse mecanismo do exercício diário de 15 minutos. Isso aí, justamente que está lá no Livro dos Médiuns, como o Val falou. Eu fiz isso, eu utilizei esse mecanismo e deu certo. E deu certo, né? É lógico que já tinha predisposição. Sobre a questão do suicídio, eu me recordo que é algo muito semelhante com um trabalho que foi feito há alguns anos atrás, quando eu estava em Jacobina, de atendimento fraterno, que as pessoas traziam informações e só aquela pessoa que fazia o atendimento fraterno sabia, e depois fazia a checagem. E aconteceu que uma mulher disse isso mesmo que esse cabra, que a família disse aí, olha, a gente não acredita muito nisso, não. A gente trouxe aqui 10 perguntas de uma forma direta para vocês fazerem. Se ele der essa resposta certa, a gente acredita, senão a gente não acredita. Eu achei muita similaridade aí, algo realmente muito interessante. Para finalizar, sobre o suicídio, essa questão dos problemas, eu queria chamar a atenção na pergunta número 2. Deve-se antes ao médium do que ao espírito, quando fala a respeito da flexibilidade mediúnica. E nós sabemos disso, que tem uma relação muito forte, muito mais com a flexibilidade mediúnica, com as nuances da mediunidade, para que possa se obter as comunicações de uma forma mais coesas ou coerentes do que com a ação do próprio espírito. Beleza? Ivone, por favor, Ivone. No meu livro aqui está Penúria de Médiuns. Eu achei assim mais pertinente o título, Penúria. Sabe por quê? Eu achei mais pertinente o título?
Porque, na realidade, aqui, como ele mesmo diz, que os médios são comuns, mas os bons médios, na verdadeira acepção da palavra, são raros. Então, médios tem. Agora, raros são os bons médios, né? Aqueles que realmente são confiáveis, aqueles que realmente fazem um trabalho de valor, né? Agora, imagine se na época de Kardec, que foi tudo preparado para que pudesse vir esses bons médios para auxiliar, imagine hoje, né? A dificuldade ainda é maior, né? Com relação aos bons médios. Então, realmente, por isso que eu estou dizendo que a penúria de médios, o nome está mais adequado para essa colocação da raridade de médios. Por isso que Kardec, quando encontrava bons médios, ele exaltava, né, os bons médios, que às vezes no início algumas pessoas ficaram assim, mas ele, quando ele encontrava esses bons médios, ele exaltava esses médios, porque ele sabia da importância para a doutrina, naquele momento, dessa colaboração desses bons médios, né? Com relação à carta sobre a incredulidade, eu concordo com o Rian. Com certeza, ele leu, ele estudou a revista e outros livros dos Espíritos, para que pudesse ter essa lucidez nas colocações, né? Que ele aqui demonstra uma lucidez muito, muito grande dessa pessoa com relação à doutrina. Ele conseguiu fazer as colocações dentro das bases da doutrina, até com relação à evocação, né? Ele coloca tudo isso. E eu só queria dizer que eu entendo o cansaço dos espíritos superiores, não assim como o cansaço nosso, né? O cansaço dos espíritos superiores, para mim, significa assim, dar o tempo que aquela pessoa necessita para que eles venham depois ajudá-lo. Porque não adianta os espíritos superiores ficarem ali com quem não quer nada. Não é que eles cansam, ele está vendo que vai. Não adianta que aquela pessoa, aquele médium, não vai querer nada por agora, não está amadurecido. Então, ele vai dar o tempo necessário para que, no momento certo, eles possam agir a favor daquele médium, daquela pessoa. Eu entendo o cansaço nesse sentido aí, dos espíritos superiores. E aqui, na conversa familiar do suicídio, né, do ateu e do outro que morte normal, né? Mas também ateu, a gente vê como a incredulidade, né? Como traz dificuldade para o espírito, e aí com mais um agravante que foi o suicídio, como esse espírito realmente estava infeliz, né? Porque além dele não acreditar em Deus, ainda tem a questão do suicídio, dizer, a dificuldade muito grande para aquele espírito, né? Mas de qualquer forma, ele começa a ser tocado aqui com relação à presença divina, à presença de Deus, né? É muito importante. E essas perguntas aqui que foi feita com relação a Júpiter, eu só quero falar aqui da questão da médium Eugênia, né? Que ele fala aqui da questão da flexibilidade, que se prende a uma disposição orgânica, a flexibilidade, né? Essa facilidade que o médium tem de escrever e de tudo mais, né? Mas ele faz uma diferença com relação às qualidades morais do médium. As qualidades morais estão ligadas à questão da simpatia dos espíritos, os espíritos superiores, né? Tem mais facilidade nessa comunicação com os médios com qualidades morais. Um está ligado a qualidades morais, que é essa facilidade de se comunicar com os espíritos superiores, né, por conta dessa simpatia, e a flexibilidade está ligado mais à questão orgânica, que mesmo não tendo essa moralidade toda, aquele médium tem uma flexibilidade de receber comunicações. Eu entendi assim, somente isso. Porque o resto vocês já disseram tudo. Ok. Só Ivone ainda tinha mais 3 minutinhos, viu, Ivone?
Certo, mas deixa aí para quem quiser falar mais alguma coisa, porque já foi dito aí, para não estar repetindo. Eu diluí o de Alex, botei para Val e Itamar, falaram 8, você também ia falar 8, você só quis falar C5, começou 21h36 e acabou 21h41. Eleni, por favor. Deixa eu só dizer aqui uma coisa aqui que era para me dizer, esqueci, com relação ao lançamento do Livro dos Médiuns, né? Um mês depois do lançamento, eu fiquei assim, imaginando, quando eu li, meu Deus, como agitou Paris, né? Como agitou o movimento, vamos dizer, o movimento espírita daquela época, o lançamento do Livro dos Médiuns. Eu fiquei assim, imaginando, meu Deus, como isso mexeu com o povo, tanto que todo mundo queria criar reunião mediúnica, virou um oba-oba. Eu fiquei assim, imaginando essa questão também, né? Só isso. E aí, como você disse, né, Ivone, vem a preocupação de, a gente vê num mês tanto assunto sobre mediunidade, né? Por que logo em seguida tanto assunto sobre mediunidade, já que ele variava bastante? Com relação a... Deixa eu ver o que é que eu quero comentar aqui. Não vou repetir nada do que já foi dito, viu? Em relação ao seu, fantasminha, deixa eu ver o que me chamou a atenção. Não, com relação ao meu mesmo, apesar da escassez, ele fala para que, mesmo que a gente tenha essas dificuldades, jamais negligenciar e procurar os médios ali mesmo na reunião. Então, assim, isso não justifica que não se procure, que não se tente qualificar, que se treine, que se tente descobrir as aptidões de cada um. Então, eles, mesmo ante essas dificuldades, que não excusam a gente de estar estudando, que não se negligencie a procura deles. Foi um ponto que eu não comentei. E com relação a diferença das comunicações ainda, do tipo de espíritos, quando ele vai e faz aquela abordagem, apesar de não se reportar a escala espírita, mas falando para se ter cuidado, mais uma vez chamando atenção ao tipo de comunicação e a diferença entre espíritos superiores e aqueles que são pueris, aqueles que respondem aos nossos interesses e pessoais. Eu comentei isso, mas assim, eu queria chamar mais atenção sobre isso, porque às vezes achamos que exatamente aqueles que respondem às nossas questões íntimas são superiores, e aí ele vem dizer que muitas das vezes são exatamente os brincalhões, os imperfeitos como nós, porque os superiores não vão se deter e se preocupar em nos atender às nossas questões íntimas pessoais, dos nossos interesses materiais. Então, por exemplo, eu devo aceitar esse emprego, eu troco isso, eu mudo de cidade, eu devo investir nisso ou naquilo. O superior realmente, a gente faz ideia de que... Então, assim, para a gente não ficar à mercê e nas mãos dos espíritos, achando que eles, os superiores, vão estar nos dando assessoria nesse aspecto, quando é algo que tem que ser decidido por nós. Para isso que temos livre-arbítrio, né? E com relação a... Deixa-me ver aqui uma coisa que eu coloquei aqui. Eu citei aqui, que eu também não comentei, em relação ao livro dos médiuns. A questão 344, que ele coloca no capítulo 29. O valor da instrução que se recebe dos espíritos acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico e científico, depende do estado do espírito, e a nós cabe-nos julgar. Que aí ele fala exatamente para a gente ter esse cuidado da análise. E por que eu me referi a isso? Porque lá deixa eu ver qual foi os artigos aqui, viu, gente? Foi no de Clécio. A revista, a mim, particularmente, me fez ter uma análise mais crítica, não de julgamento, porque eu não gosto muito do negócio de julgamento, não. Eu gosto de analisar a mensagem. E aí eu vi aqui, quando o espírito lá fala assim, falando por que não deve evocar, a gente achar que os espíritos são a nossa mercê, vão responder tudo que a gente quer. Quando ele ficou lá insistindo, chama de novo para ele vir dar informações.
Aí ele fala assim: Deus reserva sua severidade aos incrédulos que nada convencem. Então, todas as mensagens, e aí quando a gente estudou, né, Rian, semana passada, que a gente foi estudar a questão da mediunidade, quem são os médios, a gente leva, assim, nossos preconceitos, nossos atavismos, tudo que a gente trouxe do catolicismo, de não sei mais o que, o ranço familiar está impregnado nas nossas mensagens. Então, quando é que Deus vai reservar sua severidade aos incrédulos? Isso é Deus? É um homem que acha que se a pessoa não acredita em Deus, que se ela não tem uma crença católica, cristã, vai ser punido, vai ter uma severidade maior. Isso a gente vê com uma frequência muito grande no Evangelho. No Evangelho, nas mensagens, quanto ali tem de ranço, né? Exatamente nessa crença do que o que eu acho, eu coloco na minha mensagem. Então, essa análise crítica é muito importante para a gente não estar divulgando aquilo como uma verdade absoluta, não, tem que estar sempre, o tempo todo esclarecendo. Gente, toda mensagem tem sim o cunho pessoal, é impossível você largar o que você é numa mensagem. Você pode ser o médium melhor do mundo, e ele fala isso. O médium bom não é um médium que não dá um pouquinho de si, não. Ele dá sim, mas ele tenta filtrar o melhor possível. Nenhum médium deixa de transmitir um pouquinho que tem, né? 1 minuto, é? Ou é que já acabou? 1 minuto. Eu acho que o que me chamou a atenção foi isso. Então, já que eu tenho 1 minuto, eu vou falar mais uma coisa. Com relação à mediunidade. Você me deu 1 minuto, eu falo em 30 segundos isso aqui. Com relação à mediunidade, Tamar, tem todo o treino, mas tem gente que não vai conseguir mesmo, não é isso? Então, assim, para a pessoa também não ficar se culpando, se crucificando, quando vê que não é aquela ali a sua área, né? Menos de 30 segundos, todo seu, Rian. Muito obrigado. No Delaney, quando fala assim, a escassez de médios, e nessa condição de estudarmos, de olharmos o processo, estudar o processo, estudar as diretrizes para a reunião, para que a gente possa se fundamentar e tudo, porque a gente sabe que se o médium é aquela pessoa que provoca ou que manifesta, que recebe a comunicação para todos, ele não faz tudo só. Ele tem a corrente que vai dar a sustentação, que vai propiciar o ambiente necessário para o trabalho. A gente vê lá nos médios que interessa quem vai perguntar, interessa a disposição do espírito e a afinidade do médium. Então, são vários fatores. Então, a corrente também tem que estar preparada, não adianta, não é só o médium. Não é só o médium. Lá no Irmão X vai ter uma coisa lá do TBC, a turma da boa conversa, que o médium começa a passar por um problema em casa e a corrente começa a desvirtuar o trabalho do médium. Ele era o menos responsável por tudo, mas não era o pessoal do centro todinho que estava fazendo. Então, a gente esquece dessas coisas. A corrente é fundamental. O ambiente que se torna ao redor do médium é fundamental, porque ele sozinho não consegue, gente. Nós sozinhos não... E Clécio, para o ponto de Clécio, uma coisa que eu fiz, quando ele vai falar lá de tédio, né? Ele vai falar, por que você se suicidou? Porque eu estava com tédio. Gente, lá em O Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 943, veja o que Kardec vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis. Os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, aqui colocaram sociedade, mas no livro, aqui está na internet, mas é da saciedade, né? Que ele não tem mais nada para fazer, ele está satisfeito, essa coisa todinha, né? Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera, né?
Então, veja, o cara não tem nada que fazer? Não tem nada. Ele está satisfeito, está ocioso. Ele não tem um objetivo. É aí que a gente vai encontrar, né, que nos países que têm um desenvolvimento material melhor, né, que você diz assim, os caras não se preocupam com nada, é que tem os maiores índices de suicídio. A gente sabe disso. Efeito de quê? Da sociedade. O cara está satisfeito em tudo, né? Então, infelizmente, eles vão por esse lado aí. E na parte que eu falei, que, como vocês já falaram aí, é que ele vai dizer, né, que está esperando também, né, a obra básica, né, a obra prática que te falei, eu vou te mandar, mas por enquanto eu te mando o livro dos Espíritos, né? E que também vai mandar para esse amigo dele as comunicações que ele recebeu através da mulher. Então ele vai dizer que aqui tudo isso que ele falou nessas duas cartas, né, era uma explicação sumária, uma explicação básica dos preceitos espíritas, mas que ele estudasse essa obra que ia sair e principalmente o Livro dos Espíritos que agora ele estava enviando. Só isso. Clécio? Muita coisa já foi dito aí, mas, portanto, minhas considerações aqui serão em duas falas que a Eleni trouxe. A primeira que me chamou muita atenção, fez recordar aqui, foi quando ela lembra aqui que ouvir os contraditores, né, que é um conselho de Kardec, ajuda a compreender melhor a ideia. Por que isso me chamou a atenção? Ultimamente, tendo contato com alguns pensadores da história aí, eu não me recordo, mas que vários deles dizem a mesma coisa. O que é que eles dizem? É no contraste que gera consciência. Ou seja, é justamente essa dualidade de você perceber, colocando assim como exemplo, se existisse apenas a cor azul, não perceberíamos e nem teríamos a consciência de que existem as outras cores. Ou seja, quando há o contraste entre o azul e o branco das nuvens, a gente percebe onde uma começa e onde outra termina. Esse contraste de conhecimento entre a discordância de uma ideia e de outra é que gera justamente a reflexão se você estiver com uma consciência tranquila. Se você estiver consciente, esse é o bem da verdade. A consciência se adquire a partir de então. Então, você precisa ter essa dualidade. Por isso que os espíritos aconselham, em muitos momentos, essa convivência com o ser, né, que nos causa determinada repulsa, como se ele fosse um espelho de nós mesmos. Então, é nesse contraste que gera justamente a autoconsciência. Então, aqui nas ideias é justamente a mesma coisa. Quando você tem uma ideia primeira, que é essa que nós estamos estudando, do Livro dos Espíritos, e percebe quem está contradizendo, ou se reforça a ideia que está trazendo aqui, ou você consegue ampliar melhor aquilo que você está tentando compreender. Então, esse contraste ele é de suma importância para a vivência, o que a gente reluta. O que acontece dentro desse preconceito, que a Eleni também falou, dentro desse preconceito e dentro dessa, como se diz, quando se está muito ligado à religião, aquela fé cega, né? Fugiu a palavra aqui. Fanatismo, esse fanatismo, justamente. Quando se está nesse fanatismo, você não enxerga nada que está ao redor, apenas aquilo. Tudo que está contra aquilo, você combate, porque a sua ideia já está certa. Então, por isso que, geralmente, quando se tem muita certeza do que sabe, você não aprende mais. Você está justamente já, para você já está sabedor. Foi aonde Sócrates falou, só sei que nada sei. Ou seja, eu me coloco na condição de um eterno aprendiz. Quanto mais aprende, mais desejo tenho em aprender. Então, por isso que essa dualidade aqui é muito interessante, porque quando a gente lê esse cara aqui, a gente volta em Kardec, a gente vai ao Livro dos Espíritos, a gente busca um artigo tal, a gente busca ali tal. Essa condição toda nos traz uma grande consciência. Essa foi o primeiro ponto. O segundo ponto aí, que a Eleni falou, que me chamou a atenção, foi justamente
a questão dos espíritos brincalhão inferiores, que somos nós, viu, Rian? Ela falou muito bem claro que somos nós, então isso aí é um dos comentários. Valeu. Coisa. Ninguém quer falar mais nada? Eu quero. Nessa carta que você apresentou, carta sobre incredulidade, tem um fato interessante que ele diz, que ele cita aí, né, da dormência na mão ou da dormência no braço com o exercício da psicografia, né, e das dores. Quando eu trabalhei muito com psicografia, eu não conseguia dormir enquanto não psicografava, porque o braço ficava energizado como se fosse um reumatismo, era algo interessante. Ficava dormente, uma dormência e uma dor intensa, enquanto não realizava. Depois, com o passar do tempo, eu pude ver que era só uma questão de adestramento. Na realidade, era um processo educacional, porque com o passar do tempo, aquilo desapareceu. E aí, Ivone trouxe uma informação interessante, Ivone, muito interessante, quando comentou esse artigo de Clécio. Veja que coisa interessante, quando você citou justamente a questão da simpatia e antipatia. No grupo de estudo da revista 4, quando falamos sobre, inclusive nós estamos esse artigo também, Teoria das Manifestações Físicas 2, lá em junho de 1858. Olha o que Kardec diz, eu até anotei aqui. A simpatia ou antipatia que pode existir entre médium e espíritos, que se ocupam desses fenômenos de efeito físico, explica que nem todos são aptos a provocá-los. E aí você falou com muita propriedade. Na realidade, essa simpatia ou antipatia tem com a relação moral. Com o fenômeno da mediunidade, não. Nada a ver. O fenômeno físico, aí entra no artigo que Clécio apresentou no final. Os espíritos se comunicam tanto mais facilmente por um médium, quando há mais rapidamente uma combinação entre os fluidos deste e do espírito. É a predisposição orgânica, nada a ver com simpatia nem antipatia. Então, você destravou justamente algo muito interessante para a gente perceber que a mediunidade, como o Rian citou, ele, inclusive, nessa carta, ele vai falar sobre a predisposição física, orgânica, tem a ver com o físico. Kardec já disse isso várias vezes. Agora, o exercício dessa faculdade é que tem a ver com o moral, o que vai atrair espíritos bons, que vai trazer essas instruções ou não. Porque fica nessa conta da simpatia mesmo, né? Mas a gente sabe que, quando a gente vai falar de simpatia e antipatia, dentro do Livro dos Espíritos também, a gente sabe que todos nós trabalhamos para sermos simpáticos, né? Que essa antipatia um dia vai acabar, por alguma razão ou outra, vai acabar. Mas, e simpáticos ou não, antipáticos ou não, a gente está aqui para aprender e para se aturar. E se melhorar. Porque assim, veja bem, no processo obsessivo acontece a atividade mediúnica e não tem simpatia. Justamente. O fator é outro. E está aí a intervenção do espírito. Fala, Val. Mas tem a questão da repulsão e da atração de fluidos. A gente trabalha com energia o tempo todo. E a simpatia ou antipatia, ela também depende desse fluido que a gente emana, que a gente atrai ou repulsa. A gente não pode esquecer disso, né? Enquanto estamos... Mas aí você já entra... Aí eu acredito, Val, que você entra nesse campo da antipatia, você entra no campo dessa repulsa, você vai para a parte da predisposição. Que pode ser um espírito de muita moral evoluído e você ser antipático a ele. Não, eu sei, mas eu só estou lembrando que entra porque tudo é emanação fluídica. Eu emano esse sentimento de antipatia. Eu não estou falando de
espírito bom ou espírito ruim, como coloca aí no artigo. Tem um espírito bom que pode não se afinizar comigo, médium, e ele não vai gostar de que... não é como se dissesse, o santo não bate mesmo. Eu estou falando de fluido, de energia, de combinação fluídica, né? E como você diz, como a gente está mudando esse campo energético, a gente está mudando esse sentimento que a gente emana, um dia, claro que vai tudo se transformar em simpatia, ou de lá para cá, ou daqui para lá, porque a gente está nessa modificação fluídica o tempo todo, né? Através da moralização também. Agora, fica claro que a moral não é um instrumento condicionante para o fenômeno mediúnico. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Exatamente. Lembrando que quando o espírito... Está aberto, gente? Tá. E lembrando que quando o espírito é superior, ele pode sim condensar a energia dele para se manifestar através de alguém extremamente difícil, digamos assim. Então, assim, é bom a gente entender que para os espíritos a flexibilidade é imensa, é de uma forma tão grande que a gente não consegue mensurar. Essa questão da afinidade fluídica, da questão da nossa moralidade. Claro que a gente está aqui para se aperfeiçoar, para se moralizar, para estudar, para poder facilitar o trabalho deles. Mas, assim, seria muito pueril de nossa parte se a gente achasse que só funciona daquele jeito, daquela caixinha. Não é assim a coisa que funciona. O que a gente sabe é o indivíduo que está buscando se melhorar, que somos todos nós, uns com os passinhos mais acelerados, outros assim, mas está todo mundo tentando dar uma melhoradinha do que ontem. Está tentando melhorar, está a serviço do Cristo, tudo é muito bem aproveitado. Então, a gente está aqui para trabalhar para o Cristo e ele não perde a oportunidade de forma alguma. Então, assim, se tem a Eleni, vai a Eleni mesmo e acabou. Eles dão um jeito de compatibilizar esse fluido, de dar um jeito de que eu trabalho e eu vou trabalhar. O bom é isso que eu acho massa, Sim. Sabia? Que a doutrina vem tirar essa coisa de que só funciona assim, pode ser assim. Essa coisa que a gente traz é o tal do ranço que eu falo. A gente ainda tem muito de ranço. Então, eu acho massa da doutrina isso. Olha que a gente não pode julgar absolutamente. Mas aqui ninguém Estou falando de nós, não. Estou falando de nós, não, Val. não. Estou falando de modo geral. Estou falando aqui de nenhum de nós seis, não. Tá doida? Nem sinto, que eu sei que aqui nenhum de nós tem essa mente mais fechada, não. Eu estou falando de modo geral na vida, outras religiões, de tudo. Sim, porque tem gente, tem muita gente que acha que, por exemplo, e a gente sabe que houve esses comentários, a gente que acha assim, o mentor só vem, é mentor de quem? Até a Ivone gosta de citar isso, né? É o mentor que só vem através de tal médium, que só ele... Não, no dia que não tiver tal médium, vai ser outro mesmo. Então, a gente sabe dessa flexibilidade, né, Massa? Que eu até lembrei disso, Ivone, que tu cita. Não é daqui não que eu estou falando. Kardec Deixa mesmo... eu falar uma coisa, Rian, só para ilustrar. Tem um livrinho, Jesus no Lar, que conta a história do ladrão. Tem uma história lá, Nélio, o espírito Nélio. Mênio Túlio. Mênio, pronto. Tem a história de um ladrão, de uma cidade que foi inundada, e aqueles homens santos que estavam querendo para poder ajudar. Nenhum daqueles homens santos estavam predispostos. E, de repente, um ladrão, um assassino, parece, tinha saído da cadeia, da prisão aqueles dias, e ele já estava flexibilizado sua mente para se modificar. E foi exatamente esse que foi utilizado para levar o auxílio. A mesma coisa com a gente na questão da mediunidade. Quantas vezes os espíritos realmente eles têm que baixar, né, a densidade energética dele para falar através de um médium que não é tão moralizado assim, mas eles falam, eles agem, eles fazem as coisas acontecerem. Isso a gente sabe, entende perfeitamente, né? E dentro dos textos da revista, a gente vai encontrar aquela situação que vão perguntar ao Palisse, né? o Palisse lá, aquele oleiro lá, que veio descrever Júpiter, essas coisas, por que ele se comunicou por aquele cara lá, que tinha um geógrafo, tinha não sei o quê, como também vai dizer que tem um caba que sabe escrever prosa e poesia, e o espírito vem e se comunica por outro. Ele disse, não, porque eu gostei mais dele. Eu fui para lá, não importou nada o que ele sabia, o que ele conhecia ou não. O espírito,
Eu fico imaginando se a coitada da Joana quiser vir comunicar alguma coisa por mim. Que não era aquela Oi, Itamar. Sai, mulher, sai, corre daqui. Deixa eu fazer uma pergunta a Itamar, que Rian, eu ia fazer, Itamar. Rian fez uma abordagem interessante. Você lembra que eu pedi a você, Itamar, manda os textos para eu passar para uma pessoa? Que eu disse, Itamar, da revista Espírita, que fala disso e disso, tarará. O que Rian acabou de falar aí, uma amiga minha, ela me falando que ela começou a ter, a sentir a presença de um espírito, um senhor já muito idoso, mas assim bem escuro, a pele já assim bem mais escuro que a minha, negro, né, quase negro, assim um senhorzinho muito distinto. A conversa dele maravilhosa, o verbo fluente, aquele verbo erudito. E ela começou, não conhecia, e ele começou a pedir para ela pegar alguns artigos e ler. E ela ia conversando comigo. Val, ele me pediu para fazer isso, ele me pediu para fazer aquilo. Resumindo a história, esse espírito, ele falou para ela e veio através de outra pessoa, que não é espírita, é ateu, mas é médium, ateu e médium. E ele disse que o nome dele, diga qual era o nome dele, desse espírito. Diolindo Amorim, o nosso querido Diolindo Amorim. Esse espírito tão grandioso que foi, conhecedor de Kardec, porque ele bebia da fonte de Kardec. E ela ficou assustada, muito assustada. E ela disse que ela jamais teria condições da comunicação de um espírito desse. Aí eu disse, então, o que é que você vai fazer? Aí eu peguei todos esses artigos, botando para ela estudar, ver a veracidade, ver como se realmente atestar o espírito, se não é um embusteiro se passando, fazendo isso e estudando. Então, assim, muitas vezes o médium não se vê na condição de estar dando comunicação, né? Ou então sendo assessorado por um espírito desse teor. E aí, Tamar? Na realidade, o médium, ele não deve ser dotado nem do excesso de humildade, né? Nem também se vê abraçado pelo orgulho. Né? Eu já participei de N atividades com muita gente. Eu me lembro de uma reunião em Baixa Grande que tinha uns 15 médios. Lembro o Rui Diamantino estava junto, estava o pessoal de Piritiba, tinha muita gente de Baixa Grande, da região inteira. E aí um espírito que se comunicar foi através de 5 médios diferentes e ninguém quis, que era justamente Deolindo Amorim. Olha que coisa interessante, 5 médios, e ele é de Baixa Grande. Deolindo é filho da região? Sim, ele é filho de Baixa Grande. Morreu no Rio, é de Baixa Grande. Ele é de Baixa Grande. Não, gente, eu sei, eu estou dizendo, ele se comunicando lá em Baixa Grande, de Olinda? Sim, lá em Baixa Grande. Tinham nessa reunião de 30 pessoas, reunião regional, inclusive tem 20 anos que essa reunião... 20 não, tem 25 anos que essa reunião acontece. E aí eu me recordo, né? Que eu, João e Rui Diamantino, a gente percebeu a mesma coisa. O espírito foi para um, e aí o médium simplesmente, não, rapaz, eu não tenho condição de receber Deolindo. O outro disse, eu não tenho. Ele simplesmente, o interessante é que ele, quando ele chegou perto de mim, aí eu psicografei a mensagem. E eu não disse a ninguém. Depois ele foi e se aproximou de Rui, e Rui psicografou a mesma mensagem, apenas diferença de vocabulário, né? Do lado do conteúdo do médium, né? Que é a cultura, mas a ideia central foi a mesma. E interessante que ele disse, e isso eu me recordo que ele disse, olha, depois de 3 tentativas eu consigo falar. E aí, com Rui, ele disse a mesma coisa. Depois de 3 tentativas, eu consigo... De 4 tentativas, eu consigo falar. Que a 4ª foi por mim. O interessante, aí João disse, olha, uma das tentativas foi por mim.
E aí a menina de Pirá disse, a outra foi por mim, a outra de Mundo Novo disse, foi por mim. Então, houve uma confirmação. Houve uma confirmação. Aí, nesse aspecto, houve humildade dos outros três, um excesso de humildade, dizer, quem sou eu para receber? Gente, a gente vai receber. Se é Deolindo, ou se João ou Pedro, vamos analisar o conteúdo e cada qual faça o julgamento. Como também eu já vi diferente, né? Eu já vi diferente pessoas que, espírito que assinava o nome de Deolindo e que não tinha nada a ver com Deolindo. Então, são os excessos. Então, vamos nos guardar do excesso, né? Do excesso e do pouco cuidado, né? Porque a gente precisa aprender sempre e cada vez mais. Quem faz a prece de encerramento, gente, por favor? Aqui está parecendo as turmas do S, quando o povo chega nos primeiros, que ninguém quer falar nada, todo mundo se esconde. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, companheiro das nossas vidas e dos nossos espíritos, chegamos mais uma vez ao final dessa reunião, onde buscamos aprender mais sobre a doutrina dos espíritos, a fim de fundamentarmos a fé de cada um de nós, para que possamos, da melhor maneira, trabalhar na tua seara de amor, consolando os que aqui na terra, como nós, buscam o caminho do aprendizado e do crescimento espiritual. Ainda somos aqueles, Senhor, que tu conheceu há muito tempo e que andávamos afastados do teu caminho, dos teus ensinamentos, e que agora nos aproximamos de ti para que possamos crescer. Orienta cada um de nós, Senhor, através dos auxiliares de tua vontade, para que, fortalecidos no teu exemplo e nas luzes da doutrina dos Espíritos, possamos amanhã sermos melhores do que temos sido hoje. Obrigado, mais uma vez, por tudo que nos acontece e pela condição que temos de estarmos reunidos em nossas casas, todos nós separados e unidos na malha da internet, e fortalece o nosso irmão Alex, para que essa reação da vacina possa passar da melhor maneira, e os outros que foram citados nas nossas preces iniciais. E assim nós te agradecemos. E fortalece para que possamos levar o teu amor a todos que nos servem. Assim seja. E assim seja.